E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar sobre o CPC 06, na sua revisão 02, e o IFRS 16, a correspondente norma internacional do CPC, que tratam das operações de arrendamento mercantil. Essa norma ela foi revisada e passa a valer a sua nova versão e o IFRS 16, que é novo, a partir do ano de 2019. E antes de a gente entender um pouco quais mudanças esse CPC trará, eu trouxe aqui duas notícias, né? Uma do Infomoney e outra da Valor Econômico, para que se tenha uma ideia do quão relevante pode ser essa alteração do CPC. A primeira notícia aqui da Infomoney fala que a dívida da Petrobras pode se tornar trilionária até 2019, graças à mudança contábil, e o Valor Econômico informa que o novo CPC do leasing, a nova norma do leasing, pode trazer uma dívida de 2,2 trilhões de dólares para os balanços. Isso é para a gente ter uma ideia do quão relevante pode ser essa mudança na norma contábil. Bom, atualmente já existe um CPC 06 e a correspondente internacional, que é o IAS 17. Dentro do CPC, dentro da norma, existe a conceituação de o que é um contrato de arrendamento mercantil, que é um acordo onde um arrendador transmite ao arrendatário o direito de usar um ativo por um tempo mediante pagamentos. A norma também conceitua os dois atores desse contrato, que são o arrendatário, aquele que usufrui do ativo, e o arrendador, que é aquele que cede o ativo. Bom, a norma também conceitua dois tipos de arrendamento. O arrendamento financeiro, que é aquele onde todos os riscos e benefícios do ativo vão ser transferidos ao arrendatário. E o arrendamento operacional, a norma conceitua por exclusão como aquele que não é um arrendamento mercantil financeiro. Os exemplos mais comuns aqui de arrendamento financeiro são, por exemplo, as companhias aéreas, que arrendam as aeronaves, né, e utilizam elas por determinado tempo, assumindo todos os riscos e benefícios, e independente de se ao final do contrato o título de propriedade for transferido a elas ou não. O arrendamento operacional, os casos mais comuns são os casos de aluguel, onde as companhias e as empresas geralmente reconhecem apenas a despesa mensal e não todos os pagamentos do contrato, né, que às vezes pode ser até de longo prazo. Bom, o que muda principalmente a partir do IFRS 16 é que a norma elimina a alternativa entre um ou outro, entre um tipo de arrendamento ou outro para o arrendatário. Nesse momento a norma deu mais ênfase, né, ou melhor, se dedicou ao arrendatário e não ao arrendador, para o qual não existem muitas mudanças na nova versão do CPC 06 no IFRS 16. A partir disso, então, cria-se um único modelo de classificação para os contratos de arrendamento. E como saber, então, se um contrato é ou contém um arrendamento? Bom, a revisão do CPC e o IFRS 16 são bem claros que duas características têm que estar presentes para que um contrato seja classificado como arrendamento. São duas essas características. A transmissão de um direito de controlar um ativo e que esse ativo possa ser identificado. Então, o arrendatário precisa controlar, ele precisa ter riscos e benefícios com ele, uso irrestrito desse ativo, e esse ativo precisa ser identificado. Eu preciso conseguir segregar, saber qual é esse ativo, para que ele possa ser, junto com o controle, classificados como uma característica principal de um arrendamento ou uma característica primordial de um contrato de arrendamento. Definido o que é um contrato de arrendamento, como é que vão ser os registros desse contrato nas demonstrações contábeis? Primeiramente, no início do contrato, a gente vai ter efeitos no ativo e no passivo. O passivo ele vai representar todos os valores de pagamentos devidos pela empresa, pela companhia, trazidos a valor presente. Consequentemente, o ativo vai ser um espelho, né, deste valor, vai ser o registro da contrapartida desse valor presente dos pagamentos. Como é que se classifica? Bom, no passivo, como um contas a pagar, de curto e longo prazo, e no ativo, ele vai obedecer ou a norma específica de ativo mobilizado ou de propriedade para investimento. Então, a partir do momento que se registre um ativo de direito de uso, ele passa a seguir tanto ou um ativo mobilizado ou
uma propriedade para investimento. Ele passa a seguir as normas contábeis específicas destes dois tipos de ativo. Para a gente ter uma ideia, então, de como é que vai ficar, o que muda na contabilização dos contratos de arrendamento, a gente trouxe aqui um exemplo. A companhia Zela tem um contrato de 5 anos de arrendamento por fotocopiadoras, ou seja, ela vai controlar e vai identificar essas fotocopiadoras. Os pagamentos vão ser de R$10 mil, ela não vai exercer a compra ao final, mas vai ficar durante toda a vida útil das máquinas, né? Vai utilizar durante toda a vida útil, e a taxa de juros é uma taxa de 5% ao ano. Bom, vejam que o registro inicial, então, ele se dá pelo reconhecimento do ativo, aqui em janeiro do ano 1, e do passivo de arrendamento. Como é que se chega nesses R$43 mil aqui? Bom, na verdade eles são 50 mil, trazidos a valor presente cada uma das 5 parcelas pela taxa de juros de 5%. Então chega-se no valor de registro inicial do passivo e do ativo. No final do primeiro ano, nós já temos efeitos dessas duas partes do balanço e também no resultado. Bom, vejam que o ativo ele diminuiu de 43 mil para 34 mil, a diferença é exatamente o valor da depreciação de 8 mil que foi lançada ao resultado. Essa depreciação linear ela foi calculada pelo valor de 43 mil dividido pelos 5 anos, que é o prazo do contrato e também da vida útil do ativo ou dos ativos das fotocopiadoras. Vejam que no passivo a gente tem uma diminuição, mas ele não é exatamente o valor de 10 mil do primeiro pagamento, porque nós já tivemos o reconhecimento no resultado e a apropriação no passivo do valor de R$ 476, que trata-se dos juros, as despesas de juros que são devidos pela empresa. Ao longo do período, o ativo de direito de uso vai diminuindo pelo consequente reconhecimento da depreciação, o passivo de arrendamento vai diminuindo pelos pagamentos efetuados e pelo reconhecimento das despesas de juros. Bom, como é que esse contrato ficaria no IAS 17, considerando as características válidas para o IAS 17 até então? Bom, não haveria um reconhecimento de ativo e passivo. Ao longo dos 5 anos, em nenhum momento a companhia teria o reconhecimento de um ativo passivo. Teria apenas uma linha de resultado onde seriam registradas as despesas de aluguel, de R$10 mil por mês. Vejam que, ao final, os 50 mil aparecem tanto no resultado pelo IFRS 16 quanto no resultado pelo IAS 17. Ao longo do tempo é que existe uma diferença nos valores reconhecidos no resultado da empresa e da companhia. Não é o assunto aqui, mas é bom termos em mente que estes efeitos aqui ao resultado, eles têm consequências na apuração de tributos, imposto de renda e contribuição social, e, portanto, deve ser observado que os efeitos societários eles não surtem efeitos, portanto, vão ocasionar adições e exclusões à apuração do imposto de renda e da contribuição social. Por fim, é importante a gente notar que, conforme o exemplo demonstrou, a contabilização do arrendamento ela vai provocar mudanças em praticamente todas as peças das demonstrações contábeis e também em métricas não contábeis como o EBITDA. Então, balanço patrimonial, demonstrações de resultado, EBITDA e endividamento vão ser afetados ou podem ser afetados pelo reconhecimento de ativos e passivos e de resultado desses contratos de arrendamento. É bom a gente ficar bastante atento e procurar sempre maiores informações sobre essa alteração contábil. Muito obrigado.